Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live é com o ator e modelo Ricardo Siciliano. Nós vamos ver os seus trabalhos aí tanto para a TV quanto para o streaming. Vamos encaminhar aqui o link para o Ricardo. A gente também, vai fazer o desafio dos desenhos. O pessoal pediu, para fazer o desafio com ele, com certeza vai ser bem legal. Vamos... Ô, Ricardo. Boa noite, tudo bom, Luciano? Tudo bem, tudo bem. Tudo Mais uma bem. vez, obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, o espaço, o profissionalismo e vamos ver o que vem pela frente aí, né? Não, tem muita coisa boa. Esse projeto, eu tinha a vontade, de fazer ele há muito tempo e justamente na pandemia ele nasceu, ele estava programado, para o segundo semestre de 2021, mas em março de 2020, no início da pandemia, o pessoal falou: Luciano, por que você não antecipa o projeto? Porque Claro. o pessoal vai estar em casa, então é o momento que o pessoal vai poder se entreter, se informar, e realmente deu muito certo. Mais de 180 atores já participaram, muitos, inclusive, com você, em projetos que vocês trabalharam juntos. Então, para mim, Ai, que realmente bacana. foi uma honra, né? E agora o conteúdo do IGTV, ele fica salvo. Então, quem não puder acompanhar a nossa live agora, não precisa se preocupar, porque vai ficar lá no Vai poder IGTV. assistir Então, depois. como diria Perfeito. aí o Silvio Santos, né? Quem não viu vai ver, quem já viu vai ver. Quem já Maravilha, maravilha. bom? Aí, Perfeito. Ricardo, outra coisa que a gente fez nesse projeto também foi um É. desafio envolvendo desenho. Por que envolvendo desenhos? Porque quando o pessoal estava em casa, durante a pandemia, no auge da pandemia, a gente Ah, queria tornar aquela sensação de nostalgia e bem-estar. E nada melhor para transportar a gente para o passado do que aqueles momentos que são marcantes da infância, né? Com o pessoal reunido em frente à rua, conversando, ou correndo para assistir um desenho, chegando da escola ou saindo para a escola. Isso ficou muito claro. Então, o que o pessoal fez? Eles, pegaram desenhos que foram produzidos e exibidos no Brasil entre os anos 60 e os anos 2000. E eles colocaram em ordem cronológica. E qual é o desafio do pessoal? O que tinha para ver na TV antes da internet? O que a gente consumiu, talvez os nossos sobrinhos, os nossos filhos não consumam. com Então, o que certeza. a gente vai exibir aí esses desenhos, marcaram época, entendeu? Quando você vê esses desenhos, é só falar qual o nome deles. Perfeito. É super simples. Você sabe, você fala o nome, se você não sabe, é só passar, para não acabar se confundindo. Se você não, se você não souber, o desenho tem algumas dicas. Ó, inclusive o Marciano Sprisco, que acabou de entrar na live, ele foi um dos primeiros participantes, ficou liderando aí durante muito tempo, entendeu? Então, hoje você pode ultrapassar ele. Você costumava Bom, assistir desenhos? Como que era essa fase? eu acho que você tocou num assunto bem bacana. Eu sou dessa geração aí que eu tô próximo mesmo dos cinquentão. Então, do final dos anos 80, acho que no meio, a partir dos anos 80, muito proximamente eu devo estar acertando alguma coisa. Sim, Eu acho que venho dessa geração que ainda tinha mais inocência. Eu vejo hoje os meninos de 13, 14, 15 anos muito mais avançados nesse sentido, e eu acho que eu ainda trago essa coisa que você citou um pouco antes, da rua, dos vizinhos, tinha festa junina, fechava a rua, todo mundo punha um prato, levava uma fogueira. Então era uma coisa muito de bairro mesmo e muito mais unida, tinha uma inocência maior. E eu acho legal ver toda essa transformação, porque como você mesmo disse, eu tenho uma filha de 22 e um de 17. Então eu olho meus filhos hoje já adolescentes, outro terminando a faculdade, realmente é outro percurso que eles passaram. Mas vamos embora, aceito o sim, desafio. sim, vai ser bem legal. Inclusive, quem está liderando é o ator e dublador Fábio Azevedo. Ele é o dublador, e também diretor de dublagem do Doutor Estranho no Brasil. Então, Olha vamos só, que falar aí. privilégio, porque eu cheguei a trabalhar muito como dublador na Unidub, com Sim, Ulisses. E exatamente. foi muito legal porque, na verdade, foi a Flora, que é a dona da Unidub, que foi me ver na época que eu estava no espetáculo Trair e Coçar, Só Começar, do Marcos Caruso.
e ela falou, menino, eu adorei teu personagem e eu tô te dando uma bolsa para você vir dublar. E aí eu Oi. iniciei esse processo que eu fui passar a ter conhecimento, que claro, segundo ela, para quem já tem a formação em artes cênicas, fica mais fácil você encontrar essa entonação, mas eu descobri que realmente tinha que ser feito o curso para você aprender as técnicas. A técnica de entrar na batida de boca, quando você recebe os anéis com as falas dos personagens. É muito divertido porque te dá a liberdade de você fazer personagens que vai desde um velho, criança, gordo, magro, alto, baixo. Ou seja, você vai entender e impostar ali na sua voz e entonação, dando vida ao personagem. Um privilégio. Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários dubladores, o Marco Ribeiro, consegui falar também com pessoas que dublaram muitos desenhos, Vou e te eles passar a falaram Marta Volpiani, que foi anos da Dona Florinda. Ela é uma queridaça, assim. Ela é no muito caso, querida. né, a atriz que trabalhou no SBT também na direção, falou, né, que iria indicar ela. Na época eu lembro que ela estava fazendo uma cirurgia, e no Ah, final tá. né, só pede para indicar 3 pessoas, então, né, você pode Não, eu indicar já ela, tenho uma na cabeça aqui, a Marta com certeza a gente Volpiani. já Bom, pode fazer essa vamos live. deixar na manga. Perfeito. E assim, eu posso te falar que o sentimento realmente é de nostalgia. E uma coisa que eu achei engraçado, né, interessante dos dubladores, é que eles falaram sobre a questão do Japão, que às vezes pela entonação parece que a pessoa está com raiva, ou então ela fala Brava. muito, e no final é só uma pequena palavra. Tipo um É, oi, tal, é até. por isso que nós atores a gente chama isso de caco. Porque às vezes Isso, na batida de boca você dá o texto, mas sobra um buraco. Nesse buraco você dá um, não é? Eu não falei? Você quer para preencher e isso não adianta, vem da profissão mesmo, do ator. eu Então, brinco. claro, a dublagem ela é aberta a qualquer pessoa, você não precisa necessariamente ser ator. Porém, o fato de ter essa formação ajuda muito a você entrar no personagem e dar vida a ele. É um outro universo, mas que eu amei e amo fazer também, que é a dublagem. Sim, sim. Ó, o Rodrigo tá aí na live, Rodrigo Candelô, né, também é ator, aí do campo do humorismo, do humor, né? A gente sabe que realmente, igual o pessoal fala, né? É mais difícil você fazer comédia do que drama, né? Mas é Muito mais mais fácil você difícil. chorar do que rir. Muito. Tanto que quando eu entrei no espetáculo Trair e Coçar e recebi o texto substituindo um ator, porque o espetáculo já estava quase 25 anos em cartaz, 26, e ficou 32 ou 33, se eu não me engano, quando eu fui dar vida para o personagem, o diretor falou, não, 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 é uma partitura. E na partitura, a comédia é matemática. Se você perde o tempo de entregar quando te dão a escada, a piada não funciona. E ela é matemática mesmo. Com certeza é muito mais difícil a comédia do que o drama. Isso mesmo, isso mesmo. Então vamos começar, Ricardo. Eu vou inverter a tela, tá? Por Vamos? alguns segundos. Vai Tá ficar bom. congelado. E eu gosto muito, né, de videochamadas, mas eu falo que é melhor o pessoal ver o trabalho de vocês do que ficar olhando para mim. Então, assim, primeiro a gente vai fazer o desafio aí dos desenhos, e na sequência a gente vai ver os seus trabalhos, né, tanto na TV quanto no streaming. Enquanto as imagens são exibidas, a gente vai comentando. Tudo bem? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, vou Vamos. inverter a tela. Enquanto eu posiciono as câmeras aqui, você já pode ver quem está na live, mandar beijo aí pro pessoal. Tá bom. Tá bom. Estou posicionando a câmera aqui. Tá bom? Geralmente você fica nervoso sob pressão, Ricardo? Não, nada, até porque eu te falei, Luciano, no final dessa entrevista eu vou pedir muita desculpa a praticamente as pessoas que estão assistindo essa live, porque eu estou vindo de um lugar muito difícil, recebi uma notícia muito dura e devo estar com essa cara de choro. Ah, então eu espero que seja uma boa live para você. Com certeza será. Eu acho muito legal quando a troca é benéfica a ambos e traz mais conhecimento para as pessoas, que é a sua ideia de tentar entreter com a história, né, que foi criada e que nasceu em cima do Ricardo Titiliano.
Bom, aqui é o desafio. Tá. Se pronuncia Ricardo Titiliano ou é Ricardo Siciliano mesmo? Siciliana, que comemorei muito tempo na Europa, o C tem som de ti, então muita Ah, gente me apelidou de Tite. Ô, Tite, Tite. tá. Achei que Enfim. já tinha cometido uma gafe aí chamando teu nome. Não, não, não. Aqui é siciliano mesmo. Aqui comemorei quase 10 anos fora do Brasil. Todo mundo me chamava de Tite. Oh, Tite, Tite. E ficou Tite. Ah, sim. Entendi. Então vamos começar. Vamos O lá. desafio é super simples. Aparece um desenho, é só falar qual o nome desse desenho. Vamos ver como é que Perfeito. você vai se sair. Vamos ver se o Ricardo assistiu aí muitos desenhos. Se for dos anos 40 vai ser mais difícil, mas passou dos anos 70, 80, eu tenho maior probabilidade de acertar. Nossa, eu já ia. Gaspar. Tom e Jerry. Tom Boa, e Gasparzinho e Tony Jerry. Jerry, mudou bem. Pica-pau. É que eu ia falar Gasparzinho e mudou a cena muito rápido. Ah, Popeye, clássico Popeye. Os Flintstones, realmente é nostálgico. Ai, que máximo. Zé Colmeia, Mickey Mouse. Ah, o Capitão Formiga. Ah, Jaspion. Quase, Ultraman, da mesma família. Ultraman, olha isso. Ah, os incríveis, os impossíveis, os Os incríveis, Impossíveis. os Pô, sempre... impossíveis. Ah, esse virou até filme, Speed Racer. Ah, esse é o Bertley, Corrida Maluca. Boa. Chaves, eu Claro. sei, imortal, Chaves, e até indicar a Marta Volpiani que fez a Planeta dos Macacos. Lions. Quase. Ai, meu Deus. Lion Man. Lion Man. Ah, Tutubarão. Tubarão. Ah, olha só, tá na ponta da língua e eu não lembro. Homem-Aranha. Smurfs, os Smurfs. Ah, é. Ai, Não, não, não. Deixa eu voltar He-Man. Ai, será que já passou da minha geração? Ah, os Transformers. Transformers. Ai, eu tô com os nomes, eu assistia. É o que você falou, Jaspion, eu Boa, fugi. Jaspion. Tá vendo? Errei na outra, acertei nessa. Ursinhos Carinhosos, é isso? She-Ra. Isso. Ah, aquele desenho que passou era Caverna do Dragão, lembrei. Isso, boa. Caverna Ó, do a Dragão. memória tá vindo. Sim. Ai, Alf. Boa, Alf, o E Teimoso. É teimoso. Ghostbuster. Ghostbusters. Well, I guess I've always been a superhero. Ai, tá difícil. Ah, Tartarugas Ninjas. Tio Patinhas. Não vou lembrar. Ah, Super Máquina. Super Máquina. Tá me ouvindo bem, Jiraya. Luciano? É o Jiraya. É o Jiraya. Garfield. Olha só, nem eu sabia que tinha esse conhecimento de desenhos antigos. Esse eu acho que eu já não peguei. Pikachu, não sei. Esse eu acho que já tá entrando Dragon geração do meu Ball. filho. Ah,
os Bart Simpsons. Esquilos. Eu sou a Cacilda. Eu já ia mandar um bozo aqui. Capitão Planeta. Que fofinho. Nossa, tem uns que eu lembro, mas eu não lembro o nome. Isso é comum. Lembro do desenho, mas não lembro o nome. Lembro do desenho, mas não lembro no nome. Esse também não lembro o nome. Os Dino. Bebê Dino, eu lembro muito os Dinos. Isso quem fez Gloob Gloob, com Carlos Gloob Gloob. Mariano e Angela Dipp. São dois atores colegas, fizeram com excelência. Carlos Mariano e Angela Dipp. Tasmania. Venha voar com os caminhos. Olha só. Que loucura. Banana com pijamas. O ser humano tem 2 ou 3 milhões de glândulas sudoríparas. Isso já entra um Discovery Kids aí, hein? Arigato, O X-Men. Boa! X-Tudo. Os Animaníacos. E a Priscila da TV Colosso. Isso, exatamente. Bruce Lee, quem era ali? Bruce Lee? É muito das antigas. Não. O Pink Cérebro. O Marciano tá te dando cola aí. Não tem. Na verdade, eu tô sem cola, não dá pra ver ao redor, eu tô sozinho. O Máscara. Esse até filme com Jim Carrey. Filme. O Rei Leão, clássico Rei Leão. Recomendo, inclusive, assistir a live do Rei Leão, que a Disney foi incrível dando vida a esses personagens. Receber uma super proteção de armas super poderosas para combaterem essa tirania. Olha só, eu lembro os desenhos. Eu tô achando que eu era mais da rua, viu, Luciano? Tô achando que eu era mais da rua do que da tela. Glória de Dexter. Homens de Preto. Nossa, realmente nostálgico. Agora sim passou o Pikachu. Tá vendo? Essa eu já assisti mais com meu filho. A gente vai vendo, né? De geração para geração. De geração, exatamente. Eu sou uma... Vem muito na ponta da boca aí. Ultra superpoderes, sozinha, lindinho e docinho, bem dedicado sua vida. Incrível. As meninas superpoderosas, o Thiago Rodrigues também não lembrou dela. Você tá vendo como eu tenho... Eu queria igual o Thiago Rodrigues. Todas as meninas superpoderosas. Olha só. Bob Esponja. Esse eu até cheguei a dublar tecnicamente lá na Unidub. Muito legal. Muito legal, muito legal.
Futurama, aí tá passando cola. Agora estão vindo os mais difíceis. Aí fica a Eu acho que mensagem que tinha para ver na TV, na internet. tudo isso foi antes da internet. Exatamente. Tivemos um déjà vu aí quase. Pode ser que sim. Eu posso Foi falar, nostálgico mesmo, Luciano. foi Mas não tive nostálgico. cola não, olha, que se eu tivesse cola eu teria acertado mais. É, o desempenho não foi bom, mas enfim, Aí foi um videozinho que eu fiz com a Alessandra valeu, Venâncio. valeu a intenção, né? Daí, como eu te falei, não, Sempre vale. encaminhou um material pra gente. A gente vai ver ele agora na sequência, né? Primeiro o pessoal passou um vídeo independente, né, sobre um seriado Legal. com título, né, de relacionamento. Enquanto ele é exibido, né, você pode falar como que ele surgiu, como que foi a produção. Então, esse daí foi direção do Miguel Rodrigues, que na época dirigia, acho que Caras e Bocas, no núcleo da novela das sete na Globo. E ele tinha um projeto, né, a parte disso, que se tratava de relacionamento. E o divertido da história é que foram criadas esquetes totalmente inversas. Então, por exemplo, eu me lembro, me marcou muito uma cena que eu fiz com a Carla Fioroni, e a gente estava num estacionamento de supermercado, aí ela dava ré e batia no meu carro. E, consequentemente, as ações dela no estereótipo eram exatamente igual de um homem. Então, assim, ela descia extremamente ignorante, agressiva, bruta, falava por que não estava em casa, na cozinha, pilotando um fogão. E a história era trazer para o universo o comportamento masculino e feminino em situações que são muito corriqueiras aí do dia a dia. Uma batida de carro, uma discussão, enfim, por aí vai. Excelente atriz. Eu acho que o jogo cênico ele funciona quando você deixa o seu ouvido bem aberto e responde conforme você recebe. Isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo ao longo da caminhada, que no início a gente fica muito preocupado com as nossas falas, em dar o nosso texto, e o jogo cênico não acontece. Ele só começa a acontecer quando você tem as suas falas, mas você abandona isso de fato, e aí você começa a ter essa troca. Tanto que em inglês, na interpretação, eles chamam de to play, então não deixa de ser um jogo cênico. Mas foi muito legal esse trabalho, falava de relacionamento. Muito legal mesmo, Sim. Luciano. Direção Miguel Foi muito legal, Rodrigues. poder assistir, realmente o texto era divertido, né? A gente via que realmente o elenco estava entrosado. Tem muito disso, sabia? De você, como eu cheguei a fazer peça espírita, comédia, drama. Se você tem a felicidade de ter um ator que é generoso em cena, isso faz toda a diferença no resultado final. Tanto que quando eu estreiei em Malhação como um professor, acho que em 2010, a minha primeira cena eram 4 ou 5 páginas de um roteiro com. Vou lembrar o nome, que de nome eu tô terrível mesmo. E eu tava muito, muito tenso para fazer essa cena. Um cara que já trabalha há 30, 40 anos na Globo, praticamente consagrado, contratado da casa. E ele foi quem chegou para mim um pouco antes no set de filmagem e falou, vamos passar a cena? Eu falei, vamos. Ele falou, é isso. Pontua aqui, aqui respira, aqui deu só uma lapidada na cena e a cena aconteceu brilhantemente. Zé Abreu, lembrei. Ah, sim. Foi com Zé Realmente, Abreu. veterano. A minha primeira cena gravada na estreia de um personagem fixo, porque antes até então eu tinha feito participações em novela ou série, mas o primeiro personagem fixo entrou em 2010, que foi um professor em Malhação. Sim, E minha a primeira gente cena inclusive vai ver, né, esse percurso aí com ordem cronológica, evolução, o pessoal Claro, vai claro. gostar bastante aí do trabalho. Ah, que bacana, Luciano. Mas eu tenho que falar a real que assim, ele foi extremamente generoso em cena. E isso, para quando você inicia na televisão, isso traz muita tranquilidade e segurança. Então é Sim, diferente quando você não tem essa troca generosa, às vezes a pessoa ou ela tem o ego, né? Ou ela é de um egoísmo muito grande e ela quer trazer ou roubar a cena.
mas eu, ao longo do caminho, aprendi que a generosidade é o que enriquece a cena. Então, quando você Com tem certeza, um com ator ou certeza. uma atriz Inclusive, e a troca é grande, o resultado final é excelência, pode ter certeza. Não serei antiético em citar nomes, mas tem atrizes que são bastante conhecidas e consagradas que não são generosas em cena. sim, não, inclusive o que você falou compete muito bem com o que eu conversei com alguns atores. A atriz Cacau Melo, ela falou sobre realmente trabalhar numa produção em que os atores se deem bem, porque ela falou que ninguém precisa passar por cima de ninguém para poder ter Não, resultados e não de precisa forma... tirar o brilho da outra pessoa para brilhar. Ela falou que ela participou de grandes produções que realmente tiveram esse problema que você falou, mas que ela reconheceu muito mais atores que ajudaram e que fizeram com que ela É, ficasse melhor em cena. eu acredito muito, Luciano, nesse tipo de frequência, sabe? Por exemplo, um último trabalho de cinema, que foi do Daniel Rezende, o filme Bingo, um elenco com Vladimir Britia, com Montanher, falecido, fez uma participação. Muita gente bacana mesmo. E quando a gente fez o pré-preparo, até porque cinema é outra linguagem, diferente de televisão, e você tem esse relacionamento com os atores, tudo isso no resultado final só favorece mesmo. É que são Sim, linguagens distintas, né? Teatro, TV e cinema, eu falo que o teatro te permite a usar, não só te permite, como ele pede para você utilizar a expressão corporal, porque você tem que realmente imaginar aquela senhorinha da última fila que pode não estar te ouvindo bem, mas ela tem que entender a tua linguagem. E, obviamente, um trabalho de diafragma para você ter uma projeção de voz de forma natural, para que isso não fique caricato. Então, o sim, teatro você ensaia, mas ele é ao vivo, ele é corpo, alma, então você tem que entregar todo o personagem. A televisão, eu acho que ela tem uma velocidade diferente e ela é mais permissiva ao erro. Porque durante as gravações, muitas vezes, às vezes não acontece nenhum erro de fala dos atores, mas o diretor dá um cue, que é uma linguagem dentro da televisão. Esse cue seria um corte, e muitas vezes ele arruma uma luz, porque está sombreando um ator, ou arruma a roupa, porque o ator está transpirando, ou alguma situação de cue, ou às vezes de fala. Então você tem que ter uma concentração muito grande, e aquilo tem uma velocidade, eles têm praticamente 30, 35 cenas para gravar dia, né, para montar um sim, capítulo. Então é uma linguagem que fábrica de salsicha, a coisa precisa ser produzida e ela tem um outro ritmo. E o sim, cinema, para mim, que é uma das linguagens mais bonitas, porque como é praticamente feito tudo com uma câmera, você tem a troca, né, em cena ou em câmera, e o resultado final ele vem muito mais de uma expressão ocular, né? Você, dentro do cinema, você tem que se imaginar mesmo que você vai estar numa tela de 30 metros e a tua emoção, o teu sentimento, a tua sensação, ela vai passar bastante através dos olhos. Então, são linguagens distintas, né? Você faz teatro, você precisa do corpo de tudo. Você faz cinema, você também necessita estar inteira no personagem, mas a tua expressão ela vai estar muito mais ocular. E televisão, que você tem que entrar num ritmo que é alucinante. Muitas vezes, domingo à noite, eu recebia roteiro do que eu ia gravar na segunda-feira, né? Ou até quinta, e quinta do que eu ia gravar sexta e sábado. E às vezes você recebe um montante de texto que eles não querem nem saber se... Assim, vá pronto, ou como dizia Shakespeare, estar pronto é tudo. sim, sim. Aí a gente estava falando sobre aí a questão de alguns atores. Eu conversei com um grupo, né, de Claro, atores de todos os períodos que vão desde Felipe Hintze até Francisco Cuoco. Então, como eu te perfeito. falei, né, fiquei honrado. Ó, mais um acabou de entrar, o Luciano Viana. Abração para ele. Trabalhei na Nossa, Manchete, na Globo, no SBT. Agora está na reprise de Alma Gêmea, né, do canal Viva. Na semana que vem bacana. começa a reprise de Cúmplice de um Resgate. Ele também está nessas produções. E Que a maioria legal. dos atores que eu conversei,
me falou sobre a generosidade de 3 pessoas. Infelizmente, uma já partiu, eu não tive o prazer de Oh, conhecê-la, e ainda privilégio. não conversei com os outros 2, mas espero ter essa oportunidade. E o que eles falaram, dos atores que eu conversei? Que nunca foram tão bem recebidos e ajudados em cena por esses atores como Nissete Bruno, Matheus Solano e Juliana Paz. Quando você estava Olha, falando sobre a questão das atrizes ou dos atores que não são muito legais em cena, generosos. É, generosos em cena, ela falou isso, entendeu? Ela e o Ronan Horta, em relação a Juliana Paz, que falou que quer ver o elenco brilhar para que o trabalho realmente, né, brilhe também, né? exatamente. É a Ariana, ela é a Ariana. O Ariano tem uma lealdade com a amizade muito grande, é uma característica. Eu tive o privilégio de conhecê-la e do Matheus também. E não preciso nem mais pontuar, porque são realmente pessoas extremamente generosas. Eu poderia citar mais alguns que são bastante conhecidos, como o Giannichini, eu já falei do Zé Abreu, Angela Dico, mas Sim, você pega pessoas que fazem a diferença, dá a diferença no resultado final. Ah, que legal, Luciano. Realmente passar um pouquinho disso tudo aí dá aquela nostalgia, até porque na pandemia eu tive que me reinventar. sim, todo mundo. Acabei indo para um mercado pouco diferente desse que eu trabalho, porque culturalmente a parte teatral foi água abaixo, né? Na época eu até saí do Trair e Coçar. Cheguei a receber proposta de 2 ou 3 projetos. Durante a pandemia, produzi um com a Bia Ramos, que foi premiado em Teresina como um curta em plano sequência, também dirigido pelo Miguel Rodrigues, que se chamava Sofisma, de Edgar Allan E a Poe. gente, a gente tá, inclusive, com esse conteúdo para o pessoal ver daqui a pouco. O pessoal realmente encaminhou. Eu vou ser bem sincero, foi no meio da pandemia, a gente se reinventou e criou um plano sequência. Não imaginou que ia ter esse resultado. Foi muito bacana esse trabalho, mas a cultura ainda realmente estava muito limitada para eu apenas viver disso. E, Sim, com certeza. consequentemente, com produção do Gerard Franco, recebi também a proposta para fazer um texto do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. A gente fez uma leitura lá no Hotel Hilton, estava tão atrás dos atores para formar esse elenco e muito provavelmente, talvez, para o segundo semestre eu esteja de volta aí ao teatro. Ah, muito Teatro bom. tá no sangue, tá na veia. Com certeza, com certeza. Aí, né, a gente está com imagens da abertura de Cristal, novela do SBT, né, exibida em Foi, 2006. eu E a fiz Raquel, com... e a Raquel falou que ela lembra desse trabalho. Ela falou: "Ó, o Ricardo também fez Cristal, ele não começou em Malhação, não. Foi uma participação, mas eu vou te mandar Foi aí a no abertura." SBT, foi com a Bárbara Paz, acabei de lembrar. Eu Ah, fiz uma legal. cena, quem estava nesse elenco também era o Dado Dolabella. Sim. Muita gente bacana estava nessa novela. E você lembra E como que foi o teste, da gravação em si? eu lembro que esse dia, até porque foi um dos primeiros trabalhos mesmo em televisão, apesar da publicidade já ter me dado muita base, né? Porque a publicidade, ela vai para o ar 30 segundos, mas você chega às 6 horas da manhã e vai embora sem horário. E como dentro da publicidade eu fiz muito trabalho mesmo com as grandes marcas, produções, enfim, comerciais em geral, então isso já te dá um pouquinho mais de sustentação mesmo, de segurança para você gravar uma novela ou uma cena. Mas foi com a Bárbara Paz que eu fiz, lembrei, no Parque Ibirapuera. Foi divertido, sim. Foi bem divertido. Que legal, Luciano. Tá sendo até nem eu lembrava que eu tinha feito esse Não, trabalho. eu sempre falo, o pessoal brinca, né, sobre a relação dos fãs, mas às vezes eles sabem mais da sua vida do que você mesmo. Vários atores já me falaram isso. Bom, e a gente entrar com Malhação ID, né? Malhação ID nesse momento está sendo reexibida no canal Viva, e para quem quiser maratonar, ela também está no Globoplay. Então, né, pode ver Olha aí que quando maravilha. Foi a quando e estreia do onde quiser. Fiuk. E uma coisa que eu acho legal citar, né? Afinal de contas, não seria antiético de falar nome de outros atores que não foram generosos. Mas eu me lembro que o Fiuk
tinha a banda dele, que muitas vezes gravava e vinha para São Paulo fazer show. E eu voltava para São Paulo porque eu estava com um espetáculo do Wagner Dávila, que se chamava Diálogos de Escova de Dente, no Teatro Bibi Ferreira, do meu amigo Tiesco, que é outro grandíssimo aí, ator, diretor, produtor. Aliás, posso... Olha aí o Zé Abreu, tá vendo? Sim. E eu me lembro que a gente voltando do Rio indo de São Paulo para o Rio para gravar, segunda-feira de manhã, e eu prestei atenção porque ele era muito novo, acho que 18 ou 19 anos foi a estreia dele, e eu falei, parabéns menino, do jeito que você se comporta, você vai longe, porque uma pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite às profissões invisíveis é digno de ser um ser humano. E eu me lembro da gente entrando no Projac para gravar e a tiazinha que limpava a grama, ou o tiozinho que limpava o lixo, era bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá? Isso eu acho que faz a diferença na vida das Com pessoas. certeza, com certeza. Ainda mais que quando você trabalha... o Caio Castro também, muito querido. Outro cara extremamente generoso, de um coração imenso. Ah, que legal rever, que legal. E em cima disso eu falei, você vai longe, menino, porque é no ser humano que se constrói uma grande profissão e você colhe bastante frutos. E eu, modéstia à parte, nunca tive padrinho, né, Luciano? As coisas para minha vida foram acontecendo. Eu primeiro me formei em Direito, depois, durante o curso, já para me formar, antes de começar a advogar, a minha agência me levou a proposta que eu tinha uma agência Paris, Barcelona e Milão, que queriam me dar, eles chamavam de Inclusive Advance. muita gente não sabe, né, que foi jogador de futebol, foi modelo, né, muita gente Também. não sabe disso. Bastante eclético. Foi bastante eclético. O jogador eu parei por conta de lesão mesmo, mas joguei no Palmeiras até os 16 anos, seleção sub-15, e depois acabou virando mais lazer, porque né, o joelhão não permitiu, mais lesão muscular. Mas é o que eu te falei, eu sempre tive esse relacionamento humano muito favorável. E pelo fato de não ter padrinho, a gente sabe que existem padrinhos. Quando eu digo padrinho, ninguém tem a capacidade de te pôr ou tirar de um lugar, mas de indicar com certeza. E eu Sim. tive que construir minha carreira literalmente sozinho. Então eu acho que ela foi sólida nesse sentido. Eu tenho uma família italiana extremamente tradicional, que, imagina, com 17 anos, eu só tinha feito até então trabalho amador, porque a escola que eu estudei, ela tinha eventos culturais e permitia, na aula de artes, você construir um espetáculo para uma apresentação final do ano. Então, fiz o Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, direção da Aide Figueiredo, fiz Cegonha Boa de Bico, com o Marquito, enfim, o próprio Marcos, não é Marcos Rica, Marcos Frota, chegou a dar aula antes de ir para o circo. Então, assim, eu já vinha de uma parte amadora dentro da arte, mas chegar para os meus pais com 17 anos e falar, vou seguir a carreira de ator, não existia essa possibilidade. E com o tempo, como tudo isso foi sendo construído, depois de me formar em Direito mesmo, advogar 6 meses, porque eu tinha que ter 300 horas para o bacharelado em Ciências Jurídicas, aí é que eu fui construir a minha carreira de ator e recebi essas propostas para morar fora, e foram praticamente 10 anos fora do Brasil, né? Foram 6 anos e pouco Europa, 2 anos e pouco Estados Unidos, meio ano na Ásia, 3 meses na África do Sul. Eu dei uma all the world aí, dei uma Sim. circulada. Então, por isso que eu te falei, eu fiz muita, muita publicidade. Então, quando você vai para a televisão, eu acho que 80% é emocional e 20% é racional. Se você tem esse controle emocional e ter a segurança daquilo que você está fazendo e ainda tem uma troca generosa, o resultado final é excelência. Ah, que legal, Luciano. Realmente é um presente receber isso. Obrigado. Você lembra como que foi o teste de elenco para que você Lembro. integrasse Nesse teste, a na verdade, equipe? assim, foi muito maluco como tudo começou, porque o Aquiles Araújo, que é o meu empresário, ele trabalhava num departamento da L'Equipe, que era a agência, e na L'Equipe vai Júlio Rocha, Ellen Roche, Giannichini, muita gente migrou
com aulas com o Zeca Bittencourt, que depois virou produtor de elenco dentro da Globo, para dentro da modelagem, dar aulas de atuação. Então começou aí essa brincadeira. E aí eu peguei um filme de Bounty Chocolate, que era que nem um Prestígio. Nessa época eu estava morando em Miami, South Beach, mas fui gravar em Filipinas. Eram diretores holandeses e estava em Palawan. E não tinha, imagina, a internet, no máximo era aquele computador que ficava apitando para conseguir falar. Eu em Palawan, e o Aquiles falou, olha, você precisa estar daqui 2 dias no Rio para um personagem em Páginas da Vida. E eu falei, Aquiles, eu não sei... Tá ouvindo bem, Luciano? Sim, sim. Ah, tá. Eu não sei se eu consigo chegar a tempo. Eu vou tentar, e nisso o voo atrasou, porque eu voltava por Hong Kong, de Hong Kong eu ia até Paris, São Paulo. E foi uma loucura, foram quase 2 dias e meio para conseguir chegar no Rio. Perdi o teste, e na época era o Ricardo Waddington, e me orientou, ele falou, não, calma, perdeu esse teste, esse personagem, que coincidente depois foi feito pelo Giannichini. Ele falou, mas nós vamos fazer oficina de atores, a gente queria você, a gente prepara esses atores para pôr dentro das nossas obras. E eu estava no processo justamente nos meus filhos ali pequenos, eu em São Paulo, deixando mais para trás essa parte do exterior, me fixando mesmo. E aí eu passei a oficina e 2 meses eu falei, eu não consigo ficar no Rio nessas condições, principalmente financeiras. E aí, que pena, tudo bem, ironia do destino, eu me preparei 1 ano para isso, consegui economizar, falei, bom, agora dá para ficar 1 ano, supostamente eu diria que é quase sabático, porque é como se você fosse para a escola e estivesse sendo sustentado para ficar no Rio. E aí, nesse momento, eu tive essa indicação. Eu me lembro que ficaram 4 ou 5 atores e 3 eram da casa. Acho que não vale a pena citar o nome, não é legal. Mas 3 atores já eram contratados da casa. E eu até pensei, falei, não sei nem porque eu faço o teste. Se já tem 3 atores que eu fiz o teste, são contratados da casa. E no final, direção do Mário, vou lembrar depois Mário Bandarra, que sentou e conversou com produção de elenco e dentro desse teste que eu tinha feito para esse personagem, eles falaram, é ele e vamos lançar. Eu fiquei até surpreso quando assinei o primeiro contrato, né, porque eles fazem contrato de quase 1 ano, com prorrogação de 6 meses, foi 1 ano e meio. E aí foi essa obra. Aí depois eu lembro que eu ia fazer Tititi, aí acabei passando por um problema de saúde, era indicação do Jorge Fernando. E depois eu ia fazer Amor à Vida, aí eu já tinha feito caracterização do personagem, também estava feliz da vida e passei por um outro processo punk aí de saúde e tive que ficar afastado um período. Então acabou sendo um pouquinho ingrato a hora que eu estava desenvolvendo meu trabalho na televisão. Mas, c'est la vie. Pô, vamos agora pro próximo, Ricardo. Tá bom. A gente está aí com a abertura de Verdades Secretas, porque o pessoal encaminhou pra gente esse material Verdade. baseado numa participação com a Foi Agatha mesmo. Moreira. Foi uma participação com a Agatha Moreira. Eu fazia um Inclusive, personagem que era um empresário. Fizeram toda uma alteração de texto e eu já trabalhei com o Valcir. Eu sei que ele odeia quando o ator não dá o texto dele, mas eu fiquei naquele conflito entre a direção, naquele momento que estava gravando, e eu sabia o que era do Valcir. Mas essa obra não tenho o que falar, acho que foi uma das mais premiadas, ganhou Grammy. sim, ganhou o Emmy. Ganhou tudo. Ela foi realmente um divisor de águas como série, né? E hoje está na plataforma também. Mas era incrível a ganhou uma linguagem, a continuação. fotografia. Foi muito legal esse trabalho também, esse personagem. Ai, que legal.
Sim, né? Ganhou aí uma segunda parte, né? Que foi a primeira novela exclusiva, né, do streaming, né? A primeira É isso produzida pelo mesmo. Globoplay. É isso mesmo. É exatamente. Ah, que legal, Luciano. Que legal. Que Você legal. citou aí Depois, o nome do Valci, né? O pessoal falou que a única atriz que ele deixa fazer Caco é a Tata Werneck. O pessoal falou que nenhuma além dela fez isso. eu me lembro quando eu ia fazer Amor à Vida, sempre tem a reunião, né, com os diretores, então era a direção geral do Mauro Mendonça Filho, autoria do Valcir Carrasco, e eu me lembro que uma das primeiras reuniões a gente vai deixar claro que ator que não disser o texto que está escrito, a gente risca. A gente pode até botar o ator para morrer. Você vê que nesse caso eu morri antes de começar a novela, porque eu tive que tratar um câncer. É direto. Exatamente, mas eu ia fazer um médico cirurgião plástico, eu cheguei a ficar 15 dias no Copador, no Rio, fazendo laboratório de personagem, foi tudo muito legal. E também queria agradecer a Rede Globo nesse sentido, porque como foi uma questão de saúde, eles pagaram todo o meu tratamento no Sírio-Libanês, já aproveitando o espaço, tratado pelo Dr. Carlos Desic, foi toda uma equipe direcionada para o meu tratamento, assistência psicológica. Ah, muito legal. E devo Muito realmente bom. isso com a Globo, porque Eles têm feito isso. eu tenho que Inclusive, ressaltar isso, recentemente, Luciano, porque foi de sim, janeiro de 2013 com um contrato até meio do ano de 2014. E eles deram o meu salário integral e pagaram todo o meu tratamento no hospital. Então tem que ser falado sim. com Porque certeza. realmente, às vezes as pessoas falam, agora não tem mais contrato, agora é contrato de obra, querem falar mal da empresa, ou a empresa é isso. A única coisa que eu tenho realmente é agradecer, porque eu sou testemunha de que no momento que eu mais precisei, e eu fui muito claro, eu me lembro de ter falado com o Mauro Mendonça, eu falei, Mauro, infelizmente, no teste admissional, fui fazer alguns exames e apareceu uma célula no meu retroperitônio, eu vou ter que passar por cirurgia e quimioterapia, não sei o que fazer. E ele falou, fica tranquilo, eu vou providenciar tudo, vão entrar em contato com você, e eles me abraçaram, essa é a verdade. Eles me mandaram para o Sírio-Libanês e desde lá eles pagaram meu salário, meu tratamento, tudo. Então eu realmente sou muito grato, muito grato. É muito bacana, porque a gente sabe, né, que infelizmente notícias negativas, elas se propagam, né, mais do que as positivas. Muito Tanto que o mais, pessoal muito falou, né, mais, que muito a Globo mais. estava respondendo aí cerca de 17 mil processos trabalhistas por mudança de contrato, por insatisfações, Claro. e é o que vai para a mídia, né, infelizmente. Então, você deixar essa informação clara para todo mundo, né, mostra, né, esse outro lado da empresa. Tanto que eu lembro que com a Cláudia Rodrigues foi a mesma coisa, né? Eles Assim foram que muito que bons. ela teve os primeiros sintomas, né, para começar o tratamento, a Globo apoiou ela, né, realmente abraçou, como você falou. Me acolheram de verdade, eu realmente sou muito grato, porque foi um período que eu entrei em pânico e eles falaram, pode ficar tranquilo que vai agora, já tem uma equipe te aguardando. Então, desde o momento em que eu fui recebido, as cirurgias que eu passei, o tratamento que eu passei, tudo isso, porque eu falo que quem passa num processo desse é mais ou menos assim, vem um rolo compressor, ele passa por cima, aí ele olha para trás, ele dá ré, aí ele passa por cima de novo. Então, fisicamente, é de uma grande evolução, no sentido até espiritual. Então, eu tenho muita gratidão à empresa mesmo, que foi um período integral, que eles me deram toda a assistência, né? Então, eu acho que é o que você falou. Às vezes a força de ela é pequena, mas eu não posso negligenciar a minha gratidão à empresa. Sim. Inclusive, a filha do Gerson Brenner, se não me falha a memória, um ator que, infelizmente, né, ele foi baleado às vésperas aí dos términos do trabalho da novela Corpo Dourado, em 1997. Até hoje, o tratamento dele é pago pela TV Globo. Mesmo após aí se passarem mais de 20 anos, a Globo continua, né, dando esse apoio. E a filha dele fez questão de falar De isso pro pessoal. ressaltar isso.
Mas eu vou soltar uma coisa aqui para você, Luciano, com exclusividade, uma coisa que eu até evitei ir para a televisão, ou quando me chamaram em canais de fofoca, eu preferi me blindar e ficar quietinho, mas vou ressaltar aqui uma coisa que eu tive exclusiva para você. Quando você falou do Tiaguinho, Thiago Rodrigues, eu estava gravando com ele Amor Sem Igual na TV Record. Sim. E foi um personagem que inicialmente pediram a participação, porque era para fazer um empresário de futebol espanhol, e comemorei quase 5 anos em Barcelona, eu tenho espanhol fluente, e fiz o teste e eles falaram, bom, é esse personagem. E eu fiz inicialmente 4 capítulos, que foram gravados em outubro. E foi com Beto Ribeiro, eles chamam de filme B, né? Que é um filme de baixo orçamento, mas eu fiz 2, com o Bonequinho da Mamãe, e agora eu tô lembrando esse que eu também fiz um médico. E comecei a gravar esse personagem na Record. E aí gravei. Só que ele foi um personagem que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu fui gravando, e gravei outubro, e gravei novembro, e gravei dezembro. E cheguei, na época, para o diretor, para a produção local ali da Record, e falei, olha, e esse personagem, vamos dar um contrato fixo? Porque eu vou supor para você entender. Digamos que eu estivesse ganhando 1.500 por diária de gravação. Se eu gravei 10 diárias em um mês, 15 mil. E eu cheguei para eles, para a Mônica, e falei, olha, se vocês me darem um contrato de 10 mil, eu fico amarrado com a obra e a gente não tem problema de data, de gravação. Eu falei, porque se eu não tiver amarrado, obviamente surge um trabalho, a gente vai fazer, vai priorizar. Não, teu personagem ele vai parar por aqui, era só uma participação, e eu falei, tá bom. E aí ela me ligou no dia 29 ou 30 de dezembro e falou, olha, você grava dia 2, 3, 4, 5, 6 e 9 de janeiro. E eu estava com um trabalho em Punta Cana, que eu viajava dia 30 e voltava dia 12. E aí eu falei, olha, infelizmente, como eu não tenho um contrato fixo, eu tenho que realizar esse trabalho, e retornando dia 12 de janeiro, a partir daí eu posso começar a gravar de novo esse personagem. E essa pessoa que é produtora de elenco executiva, ela praticamente demonstrou como não ser, porque ela me agrediu, ela falou que eu deveria estar à mercê deles, falou que eu nunca mais pisaria na Record para nenhum trabalho e que ela iria me queimar com todos os produtores de elenco. E eu falei, olha, querida, com você eu posso não trabalhar mais, como você tem um alto cargo dentro da Record, você realmente pode me queimar. Agora, trabalhar com outras pessoas, elas me conhecem profissionalmente. Uma coisa que eu sempre preservei, e como combinado, tive aqui pontualmente hoje às 7 horas, é que eu sempre cheguei no horário, eu de preferência sempre vibrei a melhor frequência, porque eu acredito sempre que a melhor frequência, vibrar uma boa onda, o resultado final ele é incrível. E o que eu posso fazer? Eu ia até jogar, desculpa o verbo, mas jogar aquela bosta no ventilador e falar, se eu sofri esse tipo de calúnia, de injúria, de ameaça e fui difamado, quantos outros atores possam ter passado por isso calado e ficam calados porque acatam essas decisões, abaixam a cabeça por uma questão de hierarquia. Então, eu não sei até quem ou onde atinge essa live, mas isso é uma coisa que eu estou trazendo à tona exclusiva. Então, eu desejo luz a essa pessoa que só quis meu mal, acabar com a minha carreira, porque eu acredito que no universo, um tipo de pessoa que faz isso, ela também vai receber de algum modo. Não necessariamente meu, mas de algum modo ela vai receber o que é dela. É isso que me move. E eu também acredito nisso, tanto que eu sempre me baseio na música do Renato Russo, né? Boomerang. Tudo que você faz, um dia volta para Um você. dia volta, exatamente. Então,
Infelizmente aconteceu isso, estava gravando esse personagem de Amor Sem Igual, fazia até uma grande parceria com o Thiago Rodrigues, que na época estava gravando a novela em Portugal, depois veio para o Rio fazer essa novela. Isso mesmo. E infelizmente, né, você pega uma produtora de elenco executiva, eu queria quase sair da tela aqui para ir no meu WhatsApp e lembrar o sobrenome dela, porque eu não quero errar o nome deste tipo de pessoa. Mas era Mônica Teixeira, alguma coisa. Eu sei que ela é a produtora executiva, ela substituiu o que era da SBT e foi para a Record. Enfim, de nome hoje eu estou realmente terrível, estou aéreo. Mas foi extremamente escrota, para não falar outra palavra. E isso foi um trabalho muito querido com o Beto Ribeiro. Era um filme B, linguagem cinema, um roteiro. Eles consideram um filme B justamente porque são filmes de baixo orçamento, né, na hora de pulverizar, diferente, por exemplo, do Bingo, o Rei das Manhãs, que foi um filme que teve um alcance mais universal. Eles lançaram em todos os cinemas, Cinemark e por aí disso. Luciana, eu não queria te dar essa má notícia, mas eu tô com muito pouca bateria. Eu passei o dia fora e não consegui dar um connect. Mas se você tiver com um carregador aí por perto, Eu sem problema, a tô. gente pode aguardar para você conectar. Sem Tá, problemas. É uma tá live, né? É bom. o que a gente fala. Você pode dar uma Claro, pausa. claro. A live é live. Acontece de tudo. Vários atores já fizeram isso. Você pode pegar o É, carregador sem problema, a gente espera. tô tentando ver onde fica melhor. Só um segundo. Ótimo. Tudo bem, aqui a gente está mostrando, né, o filme do Entre Mortos e Vivos. Como o Ricardo falou, um trabalho de baixo custo, mas não por isso, né, não tem qualidade, é um trabalho muito bom. Eu assisti ontem, recomendo, né, para que o pessoal possa assistir. E quem quiser assistir, ele está disponível no Prime Video. Ah, que legal. Esse diretor me chamou também para uma série que foi muito bacana. Tá ouvindo bem, Luciano? Estou te ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Eu dei uma conectada aqui. Porque depois ele fez uma série chamada Game Bros, que também foi muito Sim, a legal. gente também está com esse trabalho. Foi muito legal. Foi outro diretor Inclusive, que... Ricardo, eu esqueci de falar uma coisa. Uma das coisas que eu faço com um grupo de 3.600 pessoas que residem em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro é o estudo dos personagens. E eles indicam para eles qual foi o personagem mais marcante e aqueles que ficou realmente marcado para eles, né? Aquele personagem que se destacou, que está lá no imaginário. No seu caso, eles indicaram dois personagens. Em primeiro, com 63%, eles colocaram, né, o Serjão, de Malhação IB, e em segundo, com 30%, eles colocaram seu personagem Game Bros. Então, para eles, né, esses dois aí foram os trabalhos mais marcantes. Game Bros foi um trabalho muito difícil, porque quando você pega um roteiro e vê as características do personagem que são muito distantes de você, você tem que encontrar um caminho técnico até de uma maneira que não lhe agrida. E esse personagem, Game Bros, era um cara extremamente bizarro, com desejos e fetiches bizarros. Então ele realmente foi bastante difícil. Já o Aqui, né, a gente Sergião está de mostrando, Malhação... aqui, né, a gente está mostrando a bonequinha da mamãe também, filme B, também está no Prime Video. E como você falou, né, interpretando o médico. Interpretando o Doctor. E de Malhação eu acho que eu consegui me aproximar mais do personagem, porque eu sempre fui atleta, sempre gostei de pegar onda, pedalar, dar uma corridinha, então eu sempre tive esse cuidado físico e esse prazer, né, de endorfinar. O Newton Bicudo, excelente ator. Também estava com um espetáculo maravilhoso. Tem muitos atores bons e generosos para te indicar, sabia, Luciana? São pessoas queridas mesmo. Sim. Muito queridas. Muito queridas. Que legal. E como que surgiu o convite ou oportunidade para entregar esses trabalhos? Porque, como você falou, né, nasceram aí num momento importante, né, e alguns, inclusive, durante a pandemia.
Na verdade é assim, como eu já tenho muito tempo de mercado de trabalho, muitas vezes, às vezes eles vão buscar direto no Aquiles. Aquiles, me manda aí alguns atores seu no perfil, na época vai entre 35, 40 anos, perfil esse, aí você vai com 5, 6, 7, 8 atores, às vezes até mais, pega o roteiro e faz o teste. Evidentemente que a produção, junto à direção, senta, olha os testes, e não necessariamente você fazer um teste com excelência vai te dar o resultado final, a garantia. Muitas vezes, você entregando o mínimo do personagem, estando no que eles chamam de briefing do perfil, isso ele acaba já tomando a decisão. Mas um teste é o que eu falo, ele é 80, 90% emocional. Porque se você tem o controle emocional de fazer o teste, você no personagem, você samba e vale E é uma qualquer série de desafio. fatores também, né? Tem uma série de fatores, porque muitos atores comentaram que eles fizeram cenas que eles acharam ótimas, mas que infelizmente por um problema técnico ou algum ruído, tiveram que regravar, e o segundo, que foi salvo, eles não gostaram tanto do resultado. Então tem essa parte técnica também. Também, não. Uma das cenas que eu fiz com Vladimir Bricha nesse filme, também não foi pro ar no filme, e depois eu acabei questionando o Daniel Rezende. Eu falei, nossa, Daniel, eu fiquei com uma participação tão pequena nesse filme. Ele falou, você nem imagina. Eu tinha quase 3 horas para transformar em 1 hora e 50. Então eu me lembrei até de uma atriz também bastante consagrada, que ela, nesse caso, a Marília Pêra, ela pedia, se ela fosse fazer cinema, que pelo menos 80% das cenas dela, 70%, fossem editadas. Porque a linguagem é essa mesmo, eles gravam, na hora de ir para a ilha de edição e montarem as cenas, acaba ficando pequenininha. Sim, eu lembro de alguns atores que comentaram que gravaram 8, 10 cenas e quando foi pro filme não apareceram, apareceram como eles mesmos falaram, né, figurantes de luxo, ou então com uma ou duas cenas. E eles falaram, né, que isso motivou eles a trabalharem cada vez mais. Não, a própria Malhação, eu me lembro muitas vezes que o personagem ganhava uma história e do nada ela não ia, e eu também fui falar com o Mário Márcio Bandar, na época era o diretor-geral. Ele falou, não, o que acontece é que o Fiuk tem que estar em 70% das cenas, tinha que ter 3 músicas dele, e ele tinha um contrato, acho que com o Globo Universal, e tudo isso, evidentemente, interfere no resultado Sim, sim, do tinha um elenco. peso maior. Tem um peso maior. Bom, Eu acho que aqui, né, a gente tá vendo, aqui a gente tá vendo, né, a bonequinha da mamãe. O pessoal me falou que o roteiro realmente surpreendeu o pessoal. Quando você recebeu o roteiro, qual foi sua reação? eu encarei com uma grande diversão, porque, assim, para gosto, eu sou um cinéfilo, assim, vou muito ao cinema, assisto muito filme mesmo, mas não me atraio por filmes de terror. Então, não me atraio nada. Mas quando eu Para você ver como recebi, as aparências enganam, né? Todo mundo achou que você gostava de filmes de terror. exatamente isso, quando eu recebi esse roteiro, eu falei, poxa, que desafio bacana, porque vai exatamente na contramão de tudo que eu assisto. Né? Eu prefiro filmes, claro, indicação de Oscar sem exceção, praticamente assisto todos. Dramaturgia, gosto de filminhos meio sessão da tarde, mais levinhos, mas terror é uma coisa que eu não consigo. Não é uma linguagem que me agrada. E o desafio foi esse, porque era justamente um filme de terror, onde até o momento eu lembro que eu via a bonequinha, eu ficava possuído, tive que pôr uma lente preta, foi difícil, né, eu me adaptar com essa lente, porque eu ficava possuído e tentava matar. Olha que divertido. É realmente um desafio. É. E logo na sequência desse filme B, eu fiz um outro com a mesma direção. E aí tava o Bingo, Rei das Manhãs.
Agora a gente está com o Bingo, né, o Rei das Manhãs, e eu, desde criança, sou apaixonado por TV. Tanto que eu brinco que enquanto o pessoal ficava vendo o placar do futebol, eu ficava vendo os índices de audiência. Quando eu vi o nome do filme, pela caracterização, eu já estava ligando para um determinado personagem. Mas quando eu Augusto comecei a ver Madeira. Mas quando eu Falou comecei esse a ver a cara que história, os nomes fictícios das emissoras, da questão da audiência, aí minha ficha caiu. Aí eu falei, entendi agora do que se trata esse filme. E é assim, um filme brasileiro que é feito assim para a família, né? Tem algumas partes que realmente crianças não podem ver, mas quando eu assisti, eu falei, não, é uma boa produção que vai entreter e vai fazer o pessoal refletir também. Posso falar ah, que foi um dos que me surpreendeu aí do cinema nacional. com certeza. Não, ó, você vê, a Emanuele Araújo fez a Gretchen, também acabou comentando que gravou um monte de cena e acabou indo só a cena dela quando ela entrou na TV, canta, acho que era Tiki Bum Bum, e depois saiu. Então, como diz o Daniel Rezende, ele falou tinha 3 horas para transformar em 1 hora e 50. Aí, Daniel, Imagina a ilha de edição, como que não fica, né? Ele tendo que selecionar a melhor cena, a continuidade. que legal, que legal. Augusto Madeira é outro ator extremamente. O Vladimir também, eles são extremamente generosos em cena. O Vladimir, é uma pena que ele não tem redes sociais, porque ele foi um dos mais pedidos para a gente gravar, mas com o Augusto Madeira eu tive a oportunidade de conversar, eu falei inclusive da risada, ele falou que treinou a risada, que é idêntica ao personagem que ele interpretou, que realmente caiu nas graças do pessoal. E tanto ele quanto o Vladimir Brista ganharam vários prêmios aí, né, que foram baseados nesse filme. Que sensacional, foi mesmo, Luciano. Foi mesmo, Produção, né? Foi tudo muito incrível. E eu gravei quase 12 diárias noturnas. Então, O eram personagem se locações. chamava Cláudio Ricardo, né? Era o nome do produtor na vida real ou Cláudio o nome Ricardo, fictício? fazia a par com a Tainá Miller. Exatamente. Eu assumia, né? A gente tinha o nosso casamento, porque supostamente na época éramos os protagonistas globais, e o Vladimir, que fez o Arlindo Barreto, e tentava de tudo essa fama e sem querer caiu nesse teste aí pro bingo e o cara arrebentou. Realmente o cara arrebentou. Ai, que legal. Sorry, Hell Love. É um ótimo filme. Quem quiser acompanhar, ele está disponível na HBO. Ah, que legal. Ele passou bastante mesmo na HBO. Bastante, Luciano. Passou bastante. Bom, na sequência agora a gente vem com Game Bros. E o Game Bros tem uma surpresa boa aí pro pessoal. O Game Bros ele está disponível na Pluto TV, que é um canal pertencente à Viacom Company, né, da Paramount, e é de graça. Então você não precisa fazer cadastro, você não precisa pagar mensalidade. Você baixa o aplicativo, né, da Pluto TV, ou então acessa plutotv.com.br e ele está lá disponível para ver quando e onde quiser. Ah, que legal. Que legal. Esse também eu comecei com um personagem e aí acabei pegando um outro trabalho para a Audi. Como eu já tinha trabalhado com o Beto Ribeiro, eu falei: você consegue me liberar? É um trabalho, não dá para deixar de fazer, É mas o que você falou, né? É deixar portas abertas, né? Manter essa relação aí com os colegas de trabalho. claro, claro. Não, eu tenho muita gratidão a essas pessoas que acreditaram no meu trabalho e no resultado final foi o que eu recebi de volta. Assim como o Daniel Rezende foi um diretor extremamente generoso, no final da obra me presenteou com um bombom, agradeceu eu doar esse personagem a um filme. Então é muito legal quando você, no final de um trabalho, tem esse elogio. E não é nem por uma questão de ego, é por saber que profissionalmente você conseguiu entregar aquela expectativa que tem na mão de um autor e diretor. Acho que isso é muito bom. E, Exato. obviamente, né, Luciano, com o tempo a gente vai ficando cada vez mais cascudo, mais maduro. E essa é uma profissão que o tempo ele só favorece. Diferente de algumas outras, por exemplo, no caso de um atleta, a carreira ela é mais curta.
Eu acredito que no caso de um ator, a carreira ela tem longevidade, porque você só melhora com o tempo. E eu gostei muito dessa tomada, porque mostra aí, né, o centro de São Paulo, você bate o olho, né, você já sabe onde eles estão. Eu gosto muito quando tem essa situação aí da locação, acho bem Claro, interessante. claro. Porque você vê que muita cena é externa, no estúdio, isso dá uma realidade muito maior. Sim, fica mais humanizado mesmo. Eu tive uma cena que eu roubava uma bolsa na porta da igreja e corria. E no dia que a gente foi gravar, dois caras queriam me bater, de verdade, até chegar a produção e falar, não, 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 ele não é bandido, não é ladrão. Os caras me agarraram no meio da rua, queriam me socar, e eu falava, calma, calma, eu sou ator, eu tô gravando, tô microfonado, né? Mas a realidade é muito grande quando você sai de um set, de um estúdio e vai para externo. Isso também faz diferença. Sim, com certeza. Faz diferença. Ah, que legal. Vai estar a caracterização do personagem. Dessa vez não era um médico. É o que eu acho bom é, por exemplo, mesmo dentro da publicidade, tem pessoas que olham e falam, não, não é você. Porque com barba, sem barba, cabelo, tudo isso modifica muito. E, e é bom quando você é neutro. A gente fala isso até dentro da dublagem. Quando você tem uma voz mais neutra, você consegue ter um leque maior para ofertar. Ai, que legal, Luciano. Fico E lisonjeado. para a mulher, né, tem essa questão de mais opções, né? Porque a mulher pode pintar o cabelo, ela pode Também pode gastar mais cortar, ainda. usar um aplique. Então a mulher, né, ela consegue essa mudança de personagem, né? Radical. Para os homens é um pouco mais complicado, né? Mudar o cabelo, fazer uma mudança. Tanto que eu lembro que durante muito E tempo eu o gosto pessoal desse brincou tipo de com o Malvino desafio. Salvador, falando que a aparência dele não mudava. O cabelo não mudava, mas é óbvio, né, que dava vida aí a personagens diferentes. Eu gosto desse desafio porque você vê, eu fiz um trabalho com o Jean D'André e no Oswald de Andrade, que eu fiz o alter ego do Nelson Rodrigues em álbum de família. Então, tanto a caracterização, tudo isso que modifica quem é o Ricardo Titiliano, eu acho que vale o desafio, porque te ajuda até a entrar mais no personagem. Então, se vale como dica para quem está começando, quando você pegar um personagem e estiver próximo de gravar, comece a agir como o personagem em casa. Como que ele toma uma água, como que ele lava uma louça, como que ele assiste televisão. Porque se você precisar disso no personagem, você vai estar inteiro nele, 100%. E é Sim, eu isso que o lembro de um espectador... exercício, inclusive, que você falou agora, na época do teatro, que eu achei muito interessante, que era sobre uma roupa. Fizeram um teste com o pessoal, realmente sem que eles soubessem, para ver a mudança do comportamento, para ver as ações. Fizeram um panorama geral. E eles falaram que enquanto o grupo de pessoas usava roupas formais, terno e gravata, calças sociais, roupas de grife, eles agiam de uma forma e com outro tipo de roupa, né, roupas mais formais ou casuais, agiam de outra. Ou seja, eles viram, né, que o figurino já mudou a personalidade do pessoal, eles andavam, né, com a cabeça erguida, com o corpo bem posicionado, né, no caso não andavam de forma torta ou com os ombros para baixo, falaram que até o figurino, né, mudou a personalidade. Então eles falaram, imagina a construção de um personagem. o legal da construção é isso, é que você tem que ser permissivo àquilo que aquilo pede. Lógico, eu sempre deixo muito claro que eu já cheguei a recusar cenas porque eu acreditava que gravar ou fazer aquilo no personagem me agredia fisicamente. Então, eu também sei discernir muito bem até onde eu posso ir. Eu não tenho uma Tanto que agora mentalidade. sim, tanto que agora no Game Bros, você falou do personagem, né? Tinham algumas cenas envolvendo a nudez. E eu conversei com vários atores e também com autores, e eles falaram: olha, quando a gente faz uma cena, não sou eu que está lá, é aquele personagem. O meu corpo é dele, eu empresto meu corpo para aquilo. Só que não pode ser algo gratuito.
Se tiver a ver com a história, se Claro, realmente valeu a claro. pena, daí não tem problema. Agora, gratuito não. E Não. aí, né, teve cena de nudez, então com certeza teve esse peso. Não, e eu já recebi cenas que eu de verdade, eu sabia que eu podia ir para algum lugar que aquilo me agrediria. Então, eu também tenho esse cuidado comigo. Eu não sou um ator que você fala, o ator faz qualquer coisa. Não, realmente, o ator ele faz qualquer coisa, mas dentro do permissivo, né? Porque tem determinadas coisas que vão para um lugar que é o que você falou, não tem sentido, não tem necessidade, pode agredir e eu realmente recuso. Mas o personagem de Game Bros é o que eu te falei, ele era um personagem muito bizarro, porque ele contratava uma página da web e ele gostava de se masturbar assistindo mulheres sendo dilaceradas. É muito difícil, muito difícil. Mas, tecnicamente, para o personagem, vale o desafio. Eu falei, vou fazer. Pode ter certeza que se chegasse em algum lugar, ou algum trauma, ou qualquer outra coisa que pudesse me agredir, eu teria falado muito obrigado, pode chamar outro ator. Então eu também sempre respeitei muito isso, né? Realmente, tinham cenas que eram bastante fortes. Sim, você diria que esse foi o mais desafiador da sua carreira? É... Eu não... Ó, ele me marcou. De fato, ele me marcou bastante, esse personagem. Mas eu não digo desafio, porque, por exemplo, o desafio de entrar num espetáculo que já está há 25 anos fazendo sucesso, e atores que estão há 15, 20 anos, que nem a Naná, que substituiu a Denise Fraga e estava fazendo há 18 anos, o Carlos Mariano, que fazia 18 anos, o Mário Pretini fazia 18 anos, a Carla Pagani fazia 15 anos. Então, assim, esses atores que já estavam há mais de 10 anos dentro de um espetáculo e uma engrenagem que funciona, eu acho que esse foi um desafio maior, porque eu praticamente tive uma semana de ensaio e estreiei na sexta-feira, fazendo um ensaio geral na sexta tarde, estreando sexta-noite, sábado e domingo. Então, o desafio acabou sendo maior pela grandeza do espetáculo, de você ter que chegar e falar, bom, você vai substituir o Neymar. Tá bom, entra e joga e corre, é isso. Então, foi um desafio. Esse foi um desafio grande por conta é o que eu te falei, do caráter, da índole deste personagem ser muito distante de quem é o Ricardo Titiliano. Então, pegou muito nesse lugar, de falar, não, eu vou ter que ir para um lugar que nunca passou na minha cabeça, nunca imaginei que pudesse, inclusive, existir esse tipo de pessoa, né? De pessoas que, para mim, gera praticamente quase a psicopatia. Com É de um certeza, com certeza. Essa personagem visão é muito boa. um personagem que tem prazer, tem tesão, tem fetiche, vendo mulheres sendo dilaceradas. Isso foi um choque quando eu recebi. Mas, tecnicamente, eu falei, vou chegar nesse personagem e vamos fazer. E do Trair, eu acho que valeu o desafio pela grandeza. Era um espetáculo muito tempo, muito sucesso em cartaz, e que eu tinha uma semana para substituir um ator. E foi feito um teste, também com 8 atores, no Teatro Fernanda Torres. E depois tive a minha estreia em Santana, e aí em janeiro de 2014 a gente foi para o Teatro das Artes no Shopping Eldorado. Então você colocava 1000 pessoas para assistir a tua sessão e tinha que fazer, tinha que cumprir e tinha que entregar. Sim, a visão que você falou é muito boa, porque realmente quando você estuda, a visão muda, o conhecimento aumenta, né? E você vai agregando realmente uma série de coisas. Eu lembro que a Débora Seco, ela comentou numa série de entrevistas que ela odiava garotas de programa. E quando o pessoal perguntou o motivo, ela falou que é porque elas estragavam, destruíam a vida de famílias. Quando ela protagonizou Bruna Surfistinha, ela falou que a visão dela mudou, porque ela falou que não é a garota de programa que vai atrás. Ela falou que é o homem ou a mulher que vão atrás de garotos e garotas de programa. Então, segundo ela, se alguém destruiu a família, foi o cônjuge que foi em busca da mulher ou do homem na rua.
Então, quando você estuda, né, ou tem outro campo de visão, realmente muda. Por isso que eu te falei, nesse personagem a dificuldade era entender a psicopatia deste personagem. Depois que eu entendi a psicopatia, ou seja, não só a frieza, mas da onde ele tirava o prazer, né, que era de ver mulheres sendo dilaceradas, obviamente, para o espectador tem a cena, mas para mim eu estava em outro lugar para chegar nesse lugar do personagem. Sim, sim. Então eu fui buscar ele de forma mais técnica, até porque depois da minha formação, eu fiz também muitos cursos livres, mesmo depois de formado como ator em artes cênicas. Então, eu cheguei a fazer 6 meses de Fátima Toledo, cheguei a estudar 1 ano com Ulisses Cruz, numa escola que ele tinha Globe, que era uma base shakespeariana, fiz tablado, macunambi. Então, foram cursos que eu tentei ver aquilo que eu mais me adaptava, porque você pode ir por uma linha mais visceral. Por exemplo, a Fátima Toledo, ela adota muito isso. Você vai fazer uma cena de raiva, então bate na tua cara, ela incita a sua raiva para entrar em cena. É mágico, mas agride. Então, eu acredito que eu posso fazer uma cena de raiva sem ter que tomar uma bufetada na lata. Entendeu? E aí você vai para uma linha mais Stanislavski, que é realmente do sentir, de acreditar que tudo aquilo é muito real e pôr essa verdade em cena. Então, são linhas, né? Tem gente que necessita dessa parte visceral e faz isso com propriedade, e eu acredito que em alguns lugares eu prefiro ir tecnicamente. Não, e parabéns, eu acompanhei, né, alguns episódios, ainda não terminei todos, porque eu comecei a pesquisar há poucos dias, né, mas vou terminar de assistir. Como eu falei, qualquer pessoa pode assistir, porque está disponível gratuitamente. Parabéns pelo trabalho, realmente ficou muito bom. Obrigado, Luciano. Aliás, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela nostalgia de vivenciar um monte de coisas, como eu te disse, nessa pandemia. Esse foi o último trabalho de plano sequência, sofisma, com a Bia Ramos. Ela também é uma Exatamente. outra atriz que eu posso te indicar, ela também tem muito trabalho na Globo, ela é muito querida, aí, direção do Miguel Rodrigues. Sim, E a gente como você fez falou, no né? meio da Esse último pandemia. trabalho que a gente vai ver, né, para encerrar com chave de ouro, foi feito durante a pandemia, né? Mostrando aí como que a gente realmente, né, se reinventou. Foi mesmo. A Bia, ela falou que no processo dela, ela estava ficando louca com a pandemia e começou a ler Edgar Allan Poe, de forma até quase depressiva, e foi o primeiro roteiro dela. Quando ela me apresentou o roteiro, eu entendi o personagem, o desafio, só que eu falei, Bia, isso no teatro não vai funcionar. Isso, para gravar, eu também acho que cena a cena não vai funcionar. E como eu tinha acabado de assistir aquele Dunkirk, que foi um filme indicado ao Oscar, com 2 horas em plano sequência, eu me lembro muito bem de ter pontuado isso ao Miguel. Eu falei, Miguel, isso vai funcionar se a gente ensaiar passo a passo, câmera e atores, e gravar esses 30 minutos, já que é um curto em plano sequência. E gerou até prêmio em Petrópolis, foi uma coisa que eu nem imaginava. Foi um alcance bem grande aí, esse projeto no meio da pandemia. Que vale o desafio, né, Luciano? Sim, com certeza. Como eu te disse, eu tenho o Chesco, que é diretor, produtor, administrador do Teatro do Bi Ferreira, um amigo pessoal que eu sempre tenho no meu coração, e ele vive falando, vem para o teatro, vamos fazer um projeto, vamos voltar para... Eu estou, na verdade, esperando um pouco esse clima pandêmico louco que a gente está vivendo, acalmar e abraçar um projeto bem bacana aí para voltar ao teatro. Ah, bem legal. E E uma você coisa, já está convidado assim que eu retornar, com certeza. com certeza, vai ser um prazer. E uma coisa, Ricardo, que eu faço questão de falar nas lives, é uma mensagem para que o pessoal possa refletir. Porque agora imagina, se a gente passando por essa pandemia, com acesso a um livro, a um filme, uma novela, uma série, uma peça de teatro, mesmo que pela tela de um computador ou de um celular,
foi infinitamente difícil, imagina se a gente não tivesse acesso a isso, né? Então, o pessoal realmente tem que valorizar a cultura e a arte, porque um povo sem cultura e sem arte não tem nada. Eu acho que a cultura a arte, ela faz, além de fazer parte da educação, né, um patrimônio nacional, isso é uma coisa que eu já cheguei a palestrar, Luciano, de voltar à obrigatoriedade em alguns colégios, né, no ensino em geral, porque eu acredito que o teatro, a arte, ele não só funciona como a cultura do nosso país, ela também é educativa. Às vezes tem aquela criança que tem dificuldade de falar em público, mas que se ela se tornar um médico com excelência, ela vai ter que palestrar. Então, você trabalhar com o teatro, com a arte, já dentro das escolas, você vai ter uma socialização melhor, você vai aprender a trabalhar em grupo, você vai se relacionar melhor. Porque a ferramenta, ao mesmo tempo que ela é extremamente favorável, ela também ela é extremamente isoladora. Porque é o que eu te falei, eu venho de uma geração onde qualquer aniversário de família estava um na casa do outro. E hoje, com pandemia, circunstância, isso nos favorece, mas às vezes, não tem como, não sei o quê. E faz um Face, manda um parabéns, um aniversário. Então, assim, é saber utilizar a ferramenta, saber utilizar os conteúdos, mas eu sou muito a favor na parte educacional de voltar à arte como disciplina obrigatória, porque isso vai ensinar de novo o ser humano a se relacionar, conviver em grupo, a sair desse lugar que muitas vezes a pessoa é introspectiva. É a dica que eu dou hoje aos nossos espectadores. Sim, inclusive eu conheço muitas pessoas que entraram no teatro, né, para se comunicar melhor e para perder a timidez. Eu cheguei a fazer coaching com deputados, senador, porque não tinham técnicas para falar em lugares abertos, assim, enfim. E, e eu falei que isso às vezes é uma questão muito mais emocional, né? Da pessoa treme, a boca fica seca, a mão transpira e tudo isso reverbera. Então existem técnicas que te tiram desse lugar, trazem a segurança, te colocam muito bem para você projetar e apresentar um projeto, seja para 10, 100, 1000, 2000 pessoas. Isso mesmo, isso mesmo. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Foi um prazer, né, rever Eu e que comentar os seus agradeço, trabalhos. Luciano. Eu falo, né, que quando a gente está num momento agradável, né, descontraído, o tempo passa, a gente não vê, ó. Já se passou aí 1h27 e, enfim, né, a gente falou, né, e continuaria falando. Então, mais uma vez, obrigado. Como eu falei, né, esse material ele não vai se perder, ele vai ficar lá no GTV, né, e o pessoal vai poder ver Perfeito. quando quiser. Perfeito. Eu que agradeço o espaço, Luciana, a nostalgia de ter revivido aí alguns personagens do qual eu já fiz. Como diz você, passou de forma muito leve, passa rápido. Quando é leve, passa rápido. E agradeço mesmo o espaço e só gratidão. Não me pegou num dia bom, por questões pessoais, mas eu acredito ter sido o mais profissional possível e estar aqui. Não, com certeza. Com certeza. E eu agradeço mais ainda, né, por isso, né, mesmo tendo esse problema pessoal, mesmo assim, né, você ter mantido a live hoje, né, como você falou aí, a questão do compromisso, né, então mostra, né, o que você falou, né, que vai contra o que a profissional da Record alegou. Então é o que você falou, né, profissionalismo. Infelizmente, a vida é um bumerangue, ela vai ter aquilo que ela jogou para o universo. Então, se ela, dentro da sua ignorância e hierarquia, ela diminui quem está abaixo dela, eu acho que a natureza da vida se encarrega, não vou ser eu, com certeza, mas esse tema que eu trouxe à tona foi exclusivo aqui, de verdade. Eu sempre Sim, fiquei obrigado. Não, blindado, mais obrigado por quietinho, compartilhar. mas E é obrigado isso. por compartilhar. E sobre os três nomes, você pensou em quem indicar para que eles tenham a mesma experiência de rever e comentar os A trabalhos? Bia Ramos, uma amiga, excelente atriz, de um gênio forte, viu, Luciano? De um gênio bem forte, mas eu indicaria. Sem Sim, dúvida, a Marta Volpiani, que mais de 20 anos dublou a Dona Florinda, mas ela é uma queridaça, também fez um monte de trabalho no SBT. E ela é de uma
generosidade imensa. E acho que quem eu poderia indicar também, você quer ator ou atriz? Já indiquei Você que muito. manda. É você que manda, quem você quiser. Eu vou indicar então o Hernando Thiago, que o Hernando também fez o Padre em Trair e Coçar e, pô, um cara genial. Ou Mário Pretini. Mário Pretini também fez um monte de novela. Eu já falei com o Hernando Thiago, eu tive o prazer de falar com o Hernando Thiago já. Então, Que fica com o legal. Mário Então eu vou Pretinho, indicar o então. Mário Pretini. Mário Pretini. Perfeito, então. Pode falar o nome dos três na sequência para eu colocar no teaser? Tá. Eu falei a Bia Ramos. Peraí que você me confundiu agora, Luciano. Tirando o Hernando Thiago, eu falei a Bia Ramos. A Marta. A Marta Volpiani, Bia Ramos, Marta Volpiani e Mário Pretini. Perfeito. Quando você quiser aí. Você pode repetir de novo para colocar no teaser? Posso. Meus atores indicados são Marta Volpiani, Mário Pretini e Bia Ramos. Ah, perfeito. Vou entrar em contato com eles. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado você, Luciano. Boa noite, boa semana e fique com Deus. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.